Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Inkscape, então vamos trazer aqui mais uma ferramenta para auxiliar vocês. Quem me apresentou essa ferramenta foi o Luan, mas quem ensinou para o Luan foi o Guilherme. Ele é a melhor pessoa para eu trazer aqui para apresentar para vocês essa outra ferramenta. Olá Guilherme! Oi Joyce, oi pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite, então muito obrigado. Não sei o que o Luan falou aí, mas eu não manjo muito não, mas eu aceitei mesmo assim. Eu acho que apresentar pelo menos a gente consegue. Bom, na verdade eu sou cria do IMEC, né? Então eu fiz bacharelado, mestrado, doutorado lá no IMEC Unicamp e ao longo de todos esses anos, né, a gente tem que criar vários documentos, né? Com qualidade altíssima. Tese, dissertação, apresentações, e é muito importante nesses documentos ter figuras de alta qualidade, né? E figuras que se integrem bem ao LaTeX. E o Inkscape, para mim, tem sido a principal ferramenta na criação. Então, para quem está aqui nos assistindo e ainda não conhece essa ferramenta, não sabe nem onde baixar, eu acho que a gente podia começar por aí, né? Como que a gente consegue o Inkscape? E a gente precisa pagar por essa ferramenta? Na verdade, não. O Inkscape é software livre e open source, então é grátis. Você pode usar à vontade. Na verdade, você pode inclusive baixar o código-fonte se você quiser e modificar da maneira como você quiser, né? E apresentando de maneira um pouco mais formal, o Inkscape ele é um software de edição gráfica, de imagens vetoriais. Então ele surge como uma alternativa a softwares como, por exemplo, o CorelDRAW e o Adobe Illustrator, que são também softwares muito bons, no entanto, são pagos, né? Então custa caro. E o Inkscape não fica atrás dessas opções proprietárias e é grátis. Né? Isso é muito bom. Sim, principalmente para nós estudantes é maravilhoso. Mas como eu havia falado, o Inkscape ele é um software para edição gráfica de imagens vetoriais. O principal formato utilizado no Inkscape é o SVG, que significa Scalable Vectorial Graphics, né? Então, gráficos vetoriais escaláveis, onde essencialmente o que esse escalável significa é que a gente vai estar trabalhando com imagens que você pode aproximar quanto você quiser dar um zoom tão grande quanto você queira e a imagem vai continuar com exatamente a mesma qualidade. Isso é essencial, né, para a criação de imagens a nível de publicação no mundo, não só no mundo acadêmico, mas em várias outras aplicações. Então, para quem às vezes não está entendendo qual a importância de você poder dar um zoom imenso na imagem e ela continuar boa, pensa na seguinte aplicação. Você está fazendo a imagem para colocar no seu PDF, que vai ser impresso em A4 da sua dissertação. E aí a imagem fica pequenininha e ela tá linda. Só que aí, de repente, você é convidado para falar do seu trabalho em algum congresso e você vai colocar num telão de um auditório para todo mundo ver e vai ficar aquela imagem gigante. Ou você vai participar de um outro congresso com seu posterzinho, né, na humildade ali, porque todo mundo quer apresentar, mas muitas vezes a gente apresenta pôster. E o pôster é impresso em um formato bem maior também, e aí, de novo, a sua imagem pode ser distorcida se não tiver com um formato bom. Então, isso que o Guilherme está falando, para quem às vezes está ingressando agora, né, no mundo acadêmico, que ainda não viu a importância disso, quando você imprimir o seu pôster e a imagem ficar toda horrorosa, você vai entender a frustração de quando você pega uma imagem PNG, por exemplo. Sim, exatamente. E, além disso, o Inkscape também tem outros aspectos muito importantes para a gente, principalmente para a gente da matemática, no qual, muitas vezes, a gente precisa ilustrar um conceito, apesar de nós termos uma imagem bastante clara na nossa cabeça de como é a figura que eu quero criar aquela figura de maneira concreta, matematicamente concreta. Então, por exemplo, eu escrever um modelo matemático, talvez simular aquele modelo e a partir da simulação capturar algumas imagens que vão ilustrar aquela situação que eu estou pensando. Todo esse processo pode ser bastante complexo. Quando a gente só queria
criar uma figurinha bastante simples. E com o Inkscape a gente consegue realizar essa criação dessa imagem mais simples, né? Realizar uma abstração, criar essa imagem mais simples, esse esboço, com uma qualidade excepcional. Recentemente estou passando por uma situação parecida, em que a figura é muito simples. E assim, no caderno eu consigo pegar uma caneta e fazer o esboço. Só que se eu tiver que achar um campo vetorial que satisfaz a figura que eu preciso, isso vai ser bem trabalhoso, porque são vários campos, afinal de contas, eu fiz 16 imagens, então não é fácil, né? O nosso tempo é limitado, o doutorado exige bastante da gente. E, além disso, algumas vezes, quando a gente está usando os softwares e você até tem o campo, por algum erro numérico, você não consegue achar aquele elemento matemático preciso que você precisa. Então, se você só quer demonstrar aquilo de uma maneira topológica, né, só para ilustrar mesmo, não precisa de uma certa precisão, eu acho que o Inkscape deve salvar a nossa pele nesses momentos. Sim, sim. E principalmente pelo segundo ponto, que é a facilidade de integração dessas imagens com o LaTeX, né, que é o padrão que a gente utiliza no mundo acadêmico para a criação de documentos, né, para tese, dissertação, pôster, apresentações, praticamente tudo em LaTeX. Então, ter uma ferramenta que nos permite criar imagens de maneira altamente integrada ao LaTeX é fundamental. E conforme eu vou apresentar aqui alguns exemplos, isso é bastante simples de ser feito com o Inkscape. Então, acho que agora a gente podia mostrar, né, esses exemplos para que o pessoal entenda tudo isso que a gente está falando, né? Antes da gente, de fato, pular para o Inkscape, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o formato de imagem SVG. A construção da imagem ela é realizada de maneira declarativa. Então, a gente vem aqui, escreve alguns códigos. Esses códigos eles são interpretados para gerar aqui aquela imagem que a gente está descrevendo. Então, aqui em particular, eu tenho um exemplo bastante simples, no qual eu estou falando, olha, a minha imagem SVG, ela vai ter um tamanho 500 por 500, e um dos elementos dela vai ser um retângulo, que vai estar na posição 100, 100. Então, só para ficar claro, eu vou colocar aqui a régua. Ela tem um comprimento e altura 200 por 200, então vocês podem ver que ela vem aqui de 100 até 300, 100 até 300. Eu estou falando também que ela vai ter aqui uma coloração, né, nesse tom de vermelho. E é assim que são construídas imagens SVG. No entanto, é bastante chato criar imagens assim, né? Sim. E aí então que entra o Inkscape como um editor gráfico visual para essas imagens. Então aqui agora eu vou abrir essa imagem no Inkscape. Assim a gente aproveita e vê como é a interface inicial dele. Está aqui a nossa imagem. Aqui fica então a princípio mais claro, né? Lembra que lá no código a gente falou, olha, a minha imagem vai ter o tamanho 500 por 500. Então aqui está mais claro, olha só, olhando aqui essa reguinha, 500 por 500. Essa vai ser a parte que realmente vai importar da imagem. E aqui está o nosso retângulo. Aqui do lado nós temos as várias ferramentas que a gente pode usar para criar novos elementos. Aqui na parte de baixo a gente tem a paleta de cores. Aqui do lado várias outras ferramentas também. Na verdade dá para passar horas aqui só falando sobre cada uma dessas. Mas em particular aqui a gente poderia talvez colocar aqui um círculo. Então bem mais fácil, né, do que escrever um código que, olha, coloca o círculo na posição tal, com a cor tal. Ou seja, o Inkscape nada mais é do que um editor visual. E de fato, se a gente voltar aqui agora, eu vou voltar para o VS Code. Ainda continua aqui o nosso retângulo, e agora ele criou também um círculo. Então agora só para ilustrar o conceito de escalabilidade. Aqui, abrir com o meu visualizador de imagens. E eu vou começar a dar zoom. Bom, dei 2000% de zoom aqui. Esse é o máximo. Não perdi absolutamente nada de qualidade. Aqui na curva, de novo, eu fui até o máximo. Foi 2000%, mas eu desse 1.000.000% de zoom, ia continuar exatamente a mesma qualidade. E como que a gente faz para integrar essa figura lá no LaTeX? Então, por exemplo, eu tô com um problema agora, real mesmo, dessa semana,
que eu fiz as minhas figuras e eu coloquei texto em cima da figura, porque eu precisava escrever o campo tutorial. Só que a fonte que saiu do programa foi diferente da fonte que eu estava usando no artigo. E assim, eu não preciso nem falar que isso é quase um pecado, né? A gente mandar um artigo, uma tese com 2 letras diferentes. Claro, então aqui eu tenho um exemplo bastante simples que eu criei para ilustrar essa integração. Então eu tenho aqui um documento LaTeX. Aqui no meu documento eu estou incluindo uma figura e a gente já vai voltar aqui. Antes disso eu vou abrir aqui um exemplo de figura que a gente vai incluir. Essa é uma figura que eu criei, se não me engano, para minha dissertação de mestrado, para ilustrar o conceito de aplicação de Poincaré. E para identificar esses pontos eu estou colocando aqui um texto com comandos no LaTeX. Então tem um X, um P de X aqui. A seção também estou identificando como sigma, notação padrão. E aqui eu estou colocando, de fato, é pura e simplesmente texto. Aqui na ferramenta, nas ferramentas aqui do lado, eu simplesmente peguei aqui esse texto e coloquei aqui. Eu vou colocar de fato um outro aqui, só para ilustrar. Então, epsilon. E agora, o que eu quero é o seguinte. Eu estou colocando texto sobre essa imagem. E o que eu quero é que o Inkscape faça o seguinte. Eu quero que ele pegue esse texto que eu coloquei e gere LaTeX a partir dele. Mas como a gente faz isso? Basta eu vir aqui em arquivo. Você pode vir em salvar como. Eu vou, no caso aqui, como salvar uma cópia. E daí eu gosto aqui de usar, para incluir no LaTeX, o padrão PDF. Então eu coloco aqui embaixo PDF e salvar. Ele vai abrir essa outra telinha, na qual provavelmente, inicialmente vai estar marcada essa, aqui em opções de saída de texto, vai estar marcada a opção embutir fontes, que não é o que a gente quer. No entanto, tem essa outra opção aqui, omitir texto no PDF e criar arquivo LaTeX. E vamos ver o que ele faz quando a gente seleciona ela. Então vou clicar aqui no OK, vou olhar aqui agora na pasta, eu tenho aquela poincaré.svg e outros 2 arquivos agora. Eu tenho um PDF, que lembra, foi o que a gente pediu, né? A gente pediu para salvar como PDF, mas além disso, ele criou também esse outro arquivo, poincaré.pdf_tech. Se a gente olhar como é esse PDF tech, aqui no editor, a gente consegue ver que ele inclui aqui no começo algumas instruções para incluir essa imagem. Se a gente seguir essas instruções para incluir esse código LaTeX, como por exemplo eu fiz aqui, vamos visualizar como fica. Deixa eu dar um zoom. Pronto. E algumas coisas importantes da gente observar são, lembra que na imagem original a gente tinha os comandos, aqui foi renderizado o LaTeX. Porém, mais do que isso, não só foi renderizado o LaTeX de qualquer maneira, foi renderizado utilizando exatamente a mesma fonte do nosso documento. Então, vocês notem que a gente consegue, inclusive, selecionar esse texto que foi gerado aqui. Isso é excepcional, né, para gerar os nossos documentos com qualidade para publicação. Nossa, é fantástico, porque então ia resolver o meu problema, né? Se eu precisar trocar a fonte, ia trocar da imagem e eu não precisaria usar recursos tipo o Overpicture, na qual você precisa para cada figura escalar onde tem que começar o texto, e aí a figura tá um pouquinho maior, aí você precisa trocar o lugar do texto e isso dá um trabalhão. Não é legal. Já ia sair direto do Inkscape a imagem com o texto na posição que eu precisasse, né? Sim, sim. Então, Guilherme, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, pela disponibilidade de vir aqui gravar esse vídeo comigo. Eu não sabia de todas essas funções que tinha no Inkscape, e olha que eu estou no 3º ano de doutorado, então com certeza isso já me ajudou e eu espero que ajude outras pessoas. E
Nossa, eu achei sensacional todas as maneiras que dá para usar o Inkscape, não apenas para o desenho, mas da maneira que ela se integra com o LaTeX. Sim, claro, não. Na verdade, aqui nós mostramos exemplos bastante simples, né, como são na maioria dos casos em matemática, mas o Inkscape pode ser usado para criação de figuras muito mais complexas, e de fato é, né? Desde ícones até fotos de capa para mídias sociais, para redes sociais, wallpapers, até mesmo animações, se não me engano, dá ali para usar o Inkscape também para auxiliar a criação. Eu queria, então, agradecer pelo convite, muito obrigado, precisando, só chamar que a gente tenta criar alguma coisa. Muito obrigada, Guilherme. Tchau, Guilherme. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.